O Nubank em 2020 apresentou um prejuízo de mais de 230 milhões, mas mesmo assim em 2021, na Série G, que foi uma das rodadas de captação de investimento, ela recebeu um aporte de mais de 1,15 bilhões de dólares, sendo que dentre eles está o famoso Warren Buffett, pela Berkshire Hathaway. Mas qual é a razão? Por que alguém investe numa empresa que não dá lucro? Qual o sentido disso? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque isso dá aquele incentivo, aquela moral, para trazer mais e mais vídeos. Sem enrolação, vamos nessa. O ponto é que, para mensurar o termo, para se dirigir a Nubank, a gente não pode simplesmente relatar ela como um banco, pensar como um banco, e nem como uma instituição financeira que está listada na Bolsa de Valores. Ela em si não pode ser vista como uma empresa desse tipo, e sim como uma empresa emergente, logo, uma startup, na realidade uma fintech. Justamente assim. E uma startup ela não visa o lucro. Dessa maneira, muito diferente da maioria das empresas que pegando o fluxo de caixa, descontando as despesas, ela vai visar ter seu lucro líquido. O Nubank, ele não pensa assim. O Nubank, por si só, uma startup, ao invés de crescer de uma maneira linear, ela vai pensar em ter um crescimento muito maior. Logo, aumentando o seu banco de clientes, ela vai querer aumentar o seu market share, ou seja, a quantia, a fatia de mercado que ela detém quando se fala em instituições financeiras. Então ela vai tirar um pouquinho do Banco do Brasil, tirar um pouco da Caixa Econômica e assim por diante. Assim aumentando o seu market share. O ponto é que o Nubank ele vem valorizando cada vez mais. Só para ter uma noção, o Nubank ele aumentou em mais de 50% a sua base de clientes. Em março de 2020 eram 23 milhões. E segundo o site do Nubank está em mais de 35 milhões. Tem até alguns dados que mostram que já está até mais de 40 milhões de clientes usando o Nubank. O ponto é que ela está crescendo muito. E mais do que isso, uma das razões que ela foi visada pela Berkshire Hathaway, pelo tio Buffett, pelo Warren Buffett, foi justamente o ponto de que a Nubank ela consegue ser escalável. Tu consegue apresentar o mesmo sistema em outros países. Tu consegue levar o Nubank para o mundo, modo assim dizer. E não é à toa. Até o David Vélez, que é o CEO da empresa, apontou que até um dos fatores que vai ser investido, que vai ser dado a devida importância, vai ser no ponto do crescimento da empresa. Até porque o Nubank já vem apresentando operações na Colômbia e no México. A empresa vem crescendo muito. Até recentemente, talvez você tenha visto alguma notícia sobre a parceria entre o Nubank e a Anitta, a celebridade. O ponto é que seria uma das maiores parcerias entre uma empresa e uma celebridade, dado que a Anitta poderia vir a se tornar uma das sócias do Nubank, sendo que ela se tornaria como uma garota propaganda oficial do Nubank. Então, ele vem crescendo muito. O ponto é que ele se abstém do lucro, então para ele o lucro não é essencial, porque o caixa dele é muito alto. O Nubank ele consegue fazer várias arrecadações, cada série de investimento arrecadar o bastante para que ele não precise ter lucro. E na realidade para o Nubank é muito fácil, dado cada vez mais o crescimento e o market share que ele vem ganhando, para depois ele monetizar isso vai ser muito fácil. Ele consegue apresentar modelos muito semelhantes com o Banco Inter, por exemplo. Se ele quiser criar uma loja lá dentro, se ele quiser monetizar a aplicação ao invés de dar 100% do CDI automaticamente, criando uma aplicação interna, enfim, como o Banco Inter faz, ele pode fazer. Para ele é muito fácil, aumentando o seu valor de mercado, aumentando a fatia de mercado que ele tem, aumentando o número de clientes que ele tem, monetizar isso posteriormente. Por isso que isso não é visto como algo essencial para o Nubank. E é esse o ponto. Esse prejuízo de mais de 230 milhões basicamente que não impacta diretamente. O Nubank ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém estava enxergando. O ponto é que a maioria das instituições financeiras elas estavam com margens muito grandes, muito grandes, e eram muitos serviços que não precisavam ser cobrados, como por exemplo as taxas, que é para a pessoa deixar o dinheiro na conta vai ter uma taxa, vai ser cobrada uma mensalidade. Para fazer as TEDs, uma TED gratuita, depois dessas todas vão ser pagas. E quase todos os serviços eram muito caros, as famosas cestas de relacionamento nos bancos. E o Nubank simplesmente tirou tudo isso. É dito aquela frase, se eu não me engano de quem é essa frase. Eu acho que é do Jeff Bezos, que aponta que me mostra onde está a sua margem, que eu a uso como meu benefício, algo assim. E é justamente esse ponto. Ela conseguiu na margem do outro achar oportunidade no seu meio. Mais uma coisa que tem que ser ressaltada para o Nubank, e até na realidade dá para trazer um questionamento. Imagine que você tem uma empresa, certo?
chegam para você e dizem que vão te dar 200 milhões, né? Vão te dar 200 milhões, vão fazer um aporte na tua empresa. O que tu faria com esse dinheiro? Aonde tu colocaria ele? É claro que primeiro dá aquela dúvida, poxa, é muito dinheiro. E se não tem uma empresa, imagine caso estivesse empreendendo, aonde colocaria esse dinheiro? E agora imagina que o Nubank recebeu mais de 1,15 bilhões de dólares. É muito mais do que isso. E uma das coisas que se faz com esse dinheiro justamente é comprar a concorrência. Então foi isso que o Nubank ele fez. Segundo o próprio blog do Nubank, ele adquiriu a plataforma Tech, a Cognitech e a Easy Invest. Que a Easy Invest é uma das maiores corretoras do Brasil, inclusive. Justamente então o que o Nubank vem fazendo é diversificando as suas fatias de mercado para entrar em outras áreas, entrar na área de investimento, na captação de valor e assim por diante. Então é uma operação que vem crescendo muito e que justamente vem incomodando outras instituições, dado que o Nubank já está dentre as 5 maiores instituições financeiras da América Latina. Então ele vem crescendo muito. E é dada esse ponto de poder escalar o Nubank mundialmente, que o negócio dele consegue ser escalável, é que cria um valor tremendo para a empresa. Dado que o que está sendo baseado no Nubank não é o quanto e qual a sua capacidade de gerar lucro, e sim o seu equity. É o valor que ela consegue gerar acima, o seu patrimônio, a sua valorização. Isso é muito interessante, dado que, até trazendo para um termo mais local, para um pensamento mais local mesmo, sem pensar nessa magnitude que é uma empresa de tal proporção, pensando em um negócio menor, todo mundo quando investe e coloca o seu negócio, mesmo que seja físico ou virtual, visa pensar logo nos indicadores, proporção de preço e lucro. Se ele investindo tanto, quanto tempo para passar a ter lucro? Essa é a maior diferença entre pensar em ter lucro, em querer ter lucro, e pensar na valorização da sua empresa. Quando se pensa no lucro, acaba por delimitar o crescimento da empresa. Ou seja, a empresa vai crescer até um certo tanto. Até o tanto que aquele investimento possa suprir. Depois disso, a empresa automaticamente precisa dar lucro, precisa dar retorno. Quando se pensa numa empresa que tem um conceito semelhante ao do Nubank, onde ela não quer crescer num sistema linear, ela quer ter um crescimento muito maior, ela não se importa de apresentar prejuízo porque ela não tem que um dado tempo para apresentar lucro. Ela justamente quer crescer, ela quer ter mais captação, ela quer ter mais mercado e assim por diante. E essa é uma das maiores diferenças entre aquele empresário que coloca um negócio pequenininho ou coloca o seu negócio que ele visa em quanto tempo para começar a ter o seu lucro. Não em quanto tempo a sua empresa fica mais valorizada e assim por diante. Essa é uma das maiores diferenças entre o equity e justamente entre tirar o seu body, tirar o seu lucro e assim por diante. E é esse o sistema do Nubank. Ademais de todo esse prejuízo, a empresa ela vem crescendo muito. E quanto ao IPO dela, justamente é muito provável que o IPO não seja no Brasil. Ainda mais pelo investidor que ela recebeu, do Warren Buffett, esse investidor que ela recebeu. É muito provável que sem o IPO, a sua abertura de capital, seja em Nova York. Até porque pelo networking e tudo mais que ela vai receber. Então é isso. Eu espero que tenha gostado do vídeo, que eu tenha agregado mais valor e que tenha sanado algumas dúvidas. E até o próximo.